Ela é graduanda em Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo, a USP, e ela é vice-coordenadora da plataforma Urbiverde. Ela atua no desenvolvimento de ferramentas e materiais voltados ao uso de dados socioambientais para apoiar políticas públicas de adaptação climática e justiça territorial. E ela é coautora de livros e cartilhas da iniciativa Urbiverde. Marcela, por favor. Muito obrigada, Elan. Muito obrigada a todas as pessoas presentes aqui. A minha apresentação ia iniciar justamente falando isso, me apresentando. Então, estou aí na equipe do Urbiverde desde 2023 e eu quis trazer essa apresentação, então, a plataforma Urbiverde, Inteligência Territorial para Políticas Climáticas Locais, justamente no tema do painel, né, de geoinformação e cidades. Obrigada. Tá tranquilo. Obrigada. E para trazer justamente como a nossa plataforma pode ser vista como uma ferramenta de inteligência territorial, justamente para apoiar políticas públicas de adaptação climática para o meio urbano, né? Então, começando com uma contextualização, acho que não é novidade, né, que a gente está passando por uma crise climática que só se intensifica cada vez mais. E, então, cada vez mais a gente vê ondas de calor, enchentes, poluição, erosão e a degradação das infraestruturas urbanas. E a gente vê também que esses eventos climáticos extremos, eles afetam principalmente a população de baixa renda, né? Então, agravando essas vulnerabilidades sociais em meio urbano. E por que disso, né? Além de ter uma infraestrutura verde e cinza mais precária, né, essa população, então, tem menos cobertura vegetal, tem mais impermeabilização do solo, muitas vezes são moradias que estão em áreas de mais risco, que correm mais risco de sofrer com esses eventos climáticos. Também não tem... são populações que não têm dinheiro, né, não têm recurso para se adaptar e para se proteger frente às mudanças climáticas, né? Então, é importante trazer isso. E também um contexto... Não sei para onde que eu aponto. Obrigada. Dessa escassez dos dados de qualidade, dados mapeados, para auxiliar justamente nessas políticas públicas, né? Então, trazendo aqui o contexto da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2024, eles trouxeram um relatório que 17% dessas metas da ONU estão no caminho certo, e mais da metade a gente vê que estão progredindo muito lentamente, e um terço dessas metas ou regrediram ou não estão com perspectivas de avançar, e 2030 está quase aí. E também, no contexto do Brasil, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada também soltou esse dado de apenas 14 metas cumpridas, e 71 dessas metas a gente não consegue nem fazer avaliação, porque a gente não tem os dados para fazer esse acompanhamento. Então, a gente conclui, né, sem os dados confiáveis, a gente não consegue melhorar o nosso meio urbano, pensando em meio ambiente, pensando em qualidade de vida. E é nesse contexto que surge a plataforma Urbiverde, pensando principalmente nessa escassez desses dados e pensando também no contexto que esses dados ficam muito presos dentro do meio acadêmico. Então, começou agora essa interlocução, né, a questão de extensão universitária, então, para a gente ter mais contato da academia com a sociedade. Então, lá em 2021, se inicia a plataforma Urbiverde, né, o projeto de pesquisa, financiado inicialmente pela PIPAI, atualmente financiado pela FAPESP e pelo CNPq, com essa ideia de ser uma iniciativa aberta, gratuita, colaborativa, e contando com pesquisadores de diversas universidades. A nossa sede é lá na USP, em São Carlos, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, mas a gente também conta com outros pesquisadores dentro da própria USP, então da Escola de Engenharia de São Carlos, ou da FEFELESH, em São Paulo, e pesquisadores da UFSCar, da Universidade Federal da Bahia, daqui de Salvador, da Universidade Lusófona, e atualmente contando com uma parceria com o Instituto Polis também. Pensando nas nossas metodologias, né, a gente buscou fazer uma integração entre dados de estatística, como dados do IBGE,
junto com imagens de sensoramento remoto e também do OpenStreetMaps, que é um dos colaboradores desse evento, né? Então, conversando diretamente também com esse painel. E, através de machine learning e computação em nuvem, a gente consegue processar um número grande de dados, sem exigir tanto das nossas máquinas, né? E gerar esses resultados que são dados de boa qualidade e padronizados para os municípios. Bom, então, como eu já falei, a gente é uma plataforma que tem mapas interativos e indicadores confiáveis, né? E a gente busca trazer isso de uma forma cada vez mais, né, buscando a acessibilidade. Então, a nossa missão seria a gente deixar isso o mais democrático possível. Então, a linguagem um pouco mais simples e também uma interface que seja amigável para que não apenas a gestão pública, mas também que a população em si possa acessar essa plataforma e utilizar e entender o que ela está vendo ali, né? E talvez se colocar até nesse contexto. Eu queria destacar uma coisa que a gente tinha planejado uma expansão nacional para esse ano, só que, por conta do contexto do nosso projeto com a FAPESP, isso ainda não aconteceu, mas está nos nossos planos. E a gente tem um dado de teste que a gente soltou, que é o dado de população do IBGE. Então, se vocês acessarem a plataforma agora, vocês vão conseguir ver a distribuição da população por setores censitários, aqui em Salvador, por exemplo. Passando um pouco o que a gente tem de dados, né? Então, a gente tem dados de cobertura vegetal e impermeabilização, e aí tem indicadores de cobertura vegetal, do índice de cobertura vegetal, que relaciona a cobertura com a população naqueles espaços, a impermeabilização do solo e o índice de desigualdade socioambiental, que é um cruzamento de diversos dados para mostrar qual população está em maior risco ali de sofrer com essa desigualdade socioambiental. De temperatura, são dados que a gente traz sobre a temperatura de superfície, então, também contando com o coeficiente de ilha de calor, para identificar os pontos mais quentes do município. Sobre parques e praças, né, as nossas áreas verdes urbanas, a gente tem dados que a gente utiliza do OpenStreetMaps para fazer o mapeamento dessas praças. E aí a gente tem dados de distância até essas praças, de área de praças por habitantes, de áreas residuais, que são aquelas rotatórias, aqueles canteiros, que não necessariamente são parques e praças, mas que podem contribuir para a conectividade, né? Então, a gente está estudando isso, né, a possibilidade dessas áreas residuais contribuírem para a conectividade dos espaços verdes no município, além de ter os recortes das próprias praças e parques e indicadores mostrando a quantidade de vegetação nesses espaços e a impermeabilização desses espaços, porque não basta você ter uma praça perto de você se essa praça não tem nenhuma árvorezinha para contribuir assim, para a sua qualidade de vida, né? Esses dados de hidrologia são novos. Então, a gente tem as massas de água e os rios nos municípios. E, por fim, dados socioeconômicos, que são do IBGE. Então, tem a população, tem densidade demográfica, a renda da pessoa que ganha mais ali na família, além de distribuições raciais e etárias também, que são dados disponíveis pelo IBGE, que a gente também disponibilizou recentemente na plataforma. Então, como eu havia falado, né, esses dados atualmente eles são apenas para o estado de São Paulo, mas, como disse, está nos planos da gente expandir em escala nacional. E eu queria trazer duas questões importantes que a gente tenta trabalhar com metodologias que são escaláveis, né? Então, não ser um estudo de caso específico que depois a gente não consegue replicar, mas, então, trabalhar com coisas que a gente consiga fazer para outros municípios posteriormente. A gente também trabalha com esse ranqueamento para que você possa ver como está seu município com relação aos outros municípios da sua micro e mesorregião e em relação aos outros municípios do estado. E também, para a maior parte dos nossos dados, a gente tem dados de 2016 até 2024, que foi também uma atualização recente,
para que você consiga ver, em escala temporal, como se deu a evolução desse dado dentro do município. Agora, passando para algumas aplicações práticas. Então, pensando no contexto da educação, não sei se alguém aqui participou do Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto, mas eu também trouxe essa oficina como um tema por lá. Então, a gente aplicou uma oficina em em uma escola de São Carlos, junto com uma professora de lá e com 3 alunos que eram bolsistas junto com a gente. E foi uma coisa muito interessante, né? Foi aplicada em alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2 até o 3º ano do colegial. E é muito interessante ver eles se inserindo, né? Eles se colocando naquele contexto dentro da plataforma, identificando quais praças, quais parques e como está a vegetação no espaço em que eles mesmos convivem. Então, foi muito interessante. E, pensando nesse contexto da educação ainda, a gente tem um repositório que contém as nossas cartilhas, nossos livros, tem algumas notícias que a gente saiu, e entrevistas, enfim, onde tem muitas das nossas informações ali. E também, como o Orlan comentou, tem esses 2 livros publicados na plataforma de livros abertos da USP. O primeiro, que é Explorando o Potencial da Plataforma Urbiverde, ele é um pouco mais geral, assim, então tem um pouco da história da plataforma e as metodologias que a gente usa no site. E o Urbiverde na Escola foi criado também no contexto dessa oficina, que foi a própria pedagoga que estava acompanhando a gente que nos ajudou a escrever, e é pensando na aplicação da plataforma num contexto de sala de aula, né? Então, tem outras atividades que podem ser aplicadas e tem uma explicação também das metodologias que a gente tem na plataforma, pensando nessa formação cidadã desde a infância, né? Passando agora para a gestão pública, a gente teve uma breve conversa com a Seclima, que é uma secretaria lá do município de São Paulo, pensando em aplicar os nossos dados e as metodologias para o contexto de São Paulo. Mas o nosso projeto mais importante nesse momento é esse, junto com a Prefeitura de Diadema e o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que é justamente desenvolver, né, a nossa plataforma e criar novos dados para que seja possível fazer um acompanhamento do plano de ação e enfrentamento a mudanças climáticas que já existe no consórcio. Então, é um plano regional, e também auxiliar na elaboração de um plano de ação climática para a Prefeitura de Diadema, que também vai ser feita dentro do contexto desse projeto. E com isso, foi criado esse painel Políticas Públicas, que ele está ali em paralelo com o nosso painel principal, e também ele está para auxiliar justamente o acompanhamento desses planos, né? Então, não apenas contendo os dados que já existiam na nossa plataforma, mas com dados exclusivos para esses municípios, que incluem também dados de agricultura urbana, então, pensando em segurança alimentar, alguns outros dados de hidrologia, pensando em mapeamento de áreas com potencial de inundação, de emissões de gás de efeito estufa, então, pensando em diversas fontes diferentes de emissão, e também dados de risco climático, que foi feito principalmente pelo Instituto Polis, em parceria com a gente, que vai mapear os pontos onde a população tem um risco maior de sofrer com vulnerabilidade alimentar, com arboviroses, com segurança alimentar e enchentes, ondas de calor, enfim. Tem diversos indicadores ali também nesse contexto. E, como eu já falei, a gente pensou nessas metodologias como sendo replicáveis. Então, se, eventualmente, no futuro, outros municípios também gostarem que a gente quiserem fazer uma parceria com a gente, quiserem fazer esse mapeamento, quiserem fazer esse acompanhamento, a gente também está disponível para ter essas parcerias futuras. Pensando um pouco nos impactos que a gente traz, né, a gente busca sempre fazer a validação dos nossos dados, não só com outras pesquisas, né, com o meio da academia, mas também com essas oficinas que a gente realiza com a gestão pública, para ver se realmente
o que a gente construiu faz sentido, não apenas validação dos dados, mas uma validação também da interface, que acabou, a gente passou por uma atualização muito grande esse ano, de interface, pensando em acessibilidade, pensando em escalabilidade e na usabilidade também. E, enfim, cada vez mais construir essa plataforma robusta. E também estamos em contato com movimentos sociais para cada vez mais atingir diversos setores da sociedade, né? Então, não apenas no setor da educação, mas pensando em movimentos sociais da gestão pública. Para fechar aqui, só fazendo um fechamento, né? Quais nossas perspectivas para o futuro? A gente tem esse projeto até o final do ano. E só falar que a gente mantém uma atualização contínua. Então, além do nosso time de TI, a gente vai pensar em expandir para novos dados e expandir para o nacional, como eu já havia comentado. Também inserir novas ferramentas, como a comparabilidade das camadas, né? Então, você sobrepõe as camadas e mexe na visibilidade de cada uma para conseguir sobrepor os dados. A gente também pensa em trazer uma pesquisa sobre inteligência artificial para ajudar na busca pela informação que você quer achar dentro dessa plataforma. Enfim, cada vez mais construir essa plataforma de uma forma que seja acessível para todo mundo e robusta de informações de boa qualidade. Eu queria agradecer às pessoas online, às pessoas presentes, e agradecer ao Geopública também pelo convite, e espero que tenha se encaixado no tema do nosso painel aqui. Muito obrigada.